Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos que estão aí nos assistindo ao vivo, agradecer a presença dos produtores, do GTPS, nosso grupo de troca de experiência em pecuária sustentável. Devido a essa pandemia aí, hoje temos que fazer uma reunião digital. Mas o princípio é o mesmo, é troca de experiência entre todos. Então, gostaria que todos se manifestassem, colocassem as suas dúvidas, seus questionamentos para o Neivaldo Tunes Cáceres, que é o nosso palestrante. Ele vai falar sobre manejo e controle de plantas daninhas em pastagem na seca. É uma sumidade no assunto, uma pessoa com uma vasta experiência nesse assunto. Inclusive, muitos dos herbicidas que nós usamos hoje foi ele que testou e colocou no mercado. Então, nós temos uma grande satisfação de tê-lo aqui com a gente, apoiando o nosso grupo e dividindo com nós a experiência dele. Eu queria fazer um agradecimento também aos nossos apoiadores, né? A Liane Veículos, Nelória Emoré, Dr. Mencios, a Soesp Sementes, o Boitel Chaparral, a SAP Consultoria, empresa minha e do Gustavo, a Raça Forte, a Timac Agro, a Premix, a Raposo Pneus, que vai sortear um brinde hoje. Teremos, ao final da live, o sorteio de 2 brindes, uma ordem de serviço do valor de R$300 da Raposo Pneus e uma caneta personalizada do Café da Pecuária. Gostaria de agradecer também a Cicobi Credivale, a Leilo Sul, o Tênis Clube de Presidente Prudente, o GPB, a Cross Agro Brasil, a Tairana e a John Deere de Carvalho. São os apoiadores do café, empresas que acreditam na importância do agronegócio, de nós cada vez fazermos uma pecuária diferente, melhor e rentável. Bom, eu vou passar a palavra para o Neivaldo Tunes Cáceres, nosso palestrante. Depois, à medida do possível, vocês mandam mensagem aqui no nosso Facebook ou pelo WhatsApp. A gente vai tentar repassar as dúvidas para ele e tentar tirar o máximo de informação possível dessa pessoa com tanto conhecimento. Neivaldo, a palavra está com você. Bom dia, João. Bom dia aos pecuaristas presentes aqui nesta live. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês nessa manhã, que eu possa transmitir um recado a vocês. Primeiro, também gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Já tive a oportunidade de estar presencialmente no Café da Pecuária com vocês em Presidente Prudente, e é até uma honra para mim estar iniciando esse ciclo, essa nova ferramenta, através do Facebook, né? E espero que logo a gente possa retomar as atividades, com as reuniões presenciais, mas também que, de certa forma, até isso tenha esse início do uso dessa ferramenta, não de certa forma exclusiva, né? Mas porque é sempre importante aquele contato pessoal. E eu gostaria, então, de iniciar a minha fala com vocês, trazer um tema bem oportuno, eu acredito, para o momento, que é o controle das plantas daninhas no período das secas, né? Nós estamos iniciando o período seco agora, né? E então é importante a gente pensar, levantar esse tema justamente nessa ocasião, né? Então eu começo fazendo um chamamento aí ao pecuarista, aliás, um agradecimento especial a esse herói batalhador que é o pecuarista, porque nesse momento de pandemia, de isolamento, eu tenho mais ainda a certeza, né, de que a gente não come pit, a gente não vai beber filme do YouTube, realmente é o produtor rural que leva a coisa com amor, né? A vaca continua produzindo, continua parindo, continua produzindo bezerro, o boi continua comendo no pasto, e o pecuarista está aí levando a atividade com bastante dignidade, né? Então, para falar um pouquinho sobre essa época que nós vamos estar iniciando agora, as secas, né? Pensar um pouquinho, já até fazer um chamamento ao pecuarista,
porque, de certa forma, vou fazer um lembrete, assim, né? Por que que o pecuarista, ele tem uma certa condescendência com uma planta daninha? Se a gente fizer a comparação com o agricultor, o agricultor já, de antemão, quando ele faz um planejamento para fazer o plantio da lavoura dele, ele já contempla, né, entre os insumos que ele vai estar usando, o herbicida para o controle da planta daninha. Não inicia uma atividade sem estar pensando de como vai ser feito esse controle da planta daninha. E o pecuarista, como é que é na atividade dele? Ele tem uma certa aceitação, vamos dizer assim, ele convive, ele não se incomoda tanto com a presença da planta daninha como um agricultor. Então eu faço esse chamamento, né, uma reflexão ao grupo, para a gente pensar até que ponto a gente pode aceitar isso, né, na nossa atividade, ao passo que, se a gente pensar que o pecuarista deveria ser um forragicultor, né, um produtor de capim, e o gado, o animal, é o transformador desse capim em carne, em leite, né? É o insumo básico para a atividade dele, é a alimentação do animal, que é o capim, né? Então, pensando nessa produtividade que ele pode ter melhorada muito com o controle das plantas daninhas, vamos pensar agora, então, trazer para nosso momento agora do inverno. Por que eu preciso, então, fazer o controle das plantas daninhas numa época em que o capim está seco, né? A planta daninha, as plantas daninhas anuais já fecharam os ciclos, a gente vê as guanchumas, por exemplo, já estão dormentes, as plantas mais duras, as arbóreas, arbustivas, também estão com sementes secas já. Então, a competição em termos de produtividade para o capim nessa época é baixa, né? A planta daninha não está competindo tanto porque o próprio capim praticamente nem está presente no pasto, a não ser que tenha feito um diferimento, que faça alguma complementação mineral no pasto, né? Ou até irrigação, né, que é mais raro ainda, mas na verdade a competição em si é baixa. Então, por que eu vou controlar a planta daninha nessa época, né? E nessa época a gente sabe que o pecuarista muitas vezes ele faz muita roçada, né? Ele tem uma atividade dentro da pecuária, dentro da fazenda, que ele direciona uma certa atividade para a roçada dessa planta daninha. E o que acontece com essa roçada? Se a gente pensar em termos dessa roçada na ação no capim, não vai estar influenciando tanto, porque o capim, como eu falei, vai estar seco, vai estar com pouca produtividade e não vai afetar tanta produtividade. Só que, em relação à planta daninha, o que acontece? A grande maioria das plantas daninhas são perenes, né? As que são anuais fecharam o ciclo, emitiram as sementes estão no solo, certo? Elas vão germinar quando iniciar o ciclo de chuva. Na época no caso das plantas lenhosas, que são as perenes, nós vamos eliminar a parte aérea, e quando vier as águas, a primavera, o verão, o que vai acontecer? Ela vai rebrotar, só que essa rebrota, ela virá de uma forma mais vigorosa ainda do que quando ela está do que se ela nem tivesse sido roçada. Nessa roçada, nessa eliminação da parte aérea que o pecuarista faz na roçada, seja manual, seja com roçadeira tratorizada, né? Existe um fortalecimento do sistema muscular, a planta permanece viva, né? E ela virá com um rebrote muito intenso quando iniciar as chuvas, como eu comentei. Então, o que acontece? Para que eu faço uma comparação dessa roçada, dessa poda que o pecuarista pode fazer na planta lenhosa, como se fosse uma poda. Imagina uma poda de uma frutífera, uva, uma maçã, uma videira, alguma coisa assim, uva, em que há essa poda anual para eliminação de ramos secos, e nessa poda existe um fortalecimento do sistema radicular. Então, quando o pecuarista faz a roçada, ele está, na verdade, fazendo justamente uma poda revigorante, né? Que vai estar fortalecendo a planta daninha. Então, é nessa hora que a gente tem que entrar com uma ação de controle, tá?
Então, o benefício, como eu falei, não vai ser tanto nesse momento em que a produtividade do pasto está baixa, mas, na verdade, vai levar a uma melhoria da produtividade da forrageira na época do verão. Mas quando a planta iniciar o seu rebrote, começar a aumentar os dias as horas de luz do dia, temperatura, umidade e tal, o capim vai estar rebrotando, e se ele estiver livre da competição das plantas daninhas, vai ter o ganho. Aí, então, o ganho nosso no controle da planta daninha no inverno vai levar ao aumento da produtividade no verão, né? Essa roçada, ela pode ser interessante no seguinte aspecto. Muitas plantas, nessa roçada, como eu falei, elas vão voltar revigoradas, elas teriam um controle mais facilitado depois também no início do verão também. Então, se a gente, na primavera, verão, se a gente pegar uma planta que está rebrotando e esperar ela vegetar, e aí está com toda a vegetação nova, ela é mais suscetível ao herbicida. Essa prática, que a gente fala de roçar no inverno e fazer a aplicação no verão, ela é interessante, a gente chama até manejo de aplicação, onde eu vou estar fazendo um controle numa planta até mais fácil de controlar do que se ela tivesse passado todo o inverno sem ter sido roçada, né? Então, só sobre esse aspecto de que eu vou estar logo no início das águas fazendo o seu controle. Muito bem. Agora, se eu fizer esse combate agora na seca, eu tenho que fazer observar algumas coisas, né? Então, a primeira delas que a gente pode considerar, vamos lembrar, então, da pastagem que está seca, a planta daninha, que houve também uma transformação nessa planta nesse período seco. Ela diminuiu a área foliar, a cutícula da cera que reveste a folha, ela está mais espessa para evitar as perdas de água para o ambiente, o número de folhas reduziu, o tamanho de folha, então tudo isso é uma estratégia de defesa da planta daninha para passar por esse período seco com menores perdas possíveis. Isso faz com que a planta fique mais difícil de controlar, mais resistente, mais tolerante a herbicidas. Então, eu não posso nem pensar numa aplicação foliar de herbicida nessa época, para tentar controlar as plantas daninhas via foliar. Não, é uma prática que a gente não pode considerar. A planta não vai estar suscetível, não vai ser controlada. Aí nos sobram 3 modalidades para a gente utilizar para fazer o controle da planta daninha nessa época, que nós vamos entrar em detalhe ao longo dessa conversa nossa aqui, que seria através do controle no toco, em que eu faço o corte rente ao solo e aplico herbicida no toco. Eu posso fazer o controle basal, onde eu não corto a planta e faço aplicação no tronco da planta, ou eu posso fazer também o uso de herbicidas aplicados no solo, herbicidas sólidos, né? Então, nós vamos estar comentando sobre essas 3 modalidades. Então, a primeira modalidade que é muito utilizada e, por sinal, também muito eficiente, é o controle da planta lenhosa no toco, né? Então, qual que é a observação que a gente faz para isso daí? É que seja feito o corte o mais rente possível do solo. Por que o mais rente possível do solo? Para eu ter... imagina que eu cortando um toco, um tronco de uma árvore, de um arbusto, tem a reserva ali naquele toquinho que ficou. Quanto mais baixo, quanto menor estiver esse toco, menor reserva vai ter, né? Então a planta vai ser mais suscetível ao tratamento. Outra coisa, que a absorção também se dá não só pela área cortada, como também pelo pouco de produto que cai no solo. A raiz absorve esse produto também, né? Então a recomendação é fazer a roçada o mais baixo possível, a aplicação do produto ser o mais imediato possível após o corte, né? E por que essa aplicação imediata? Quando você corta a planta, imediatamente ela começa na defesa dela a selar os vasos, de novo, para não perder água, né? E então, ela não perdendo água, ela também não vai absorver tão bem esse produto. Então, quanto mais próximo tiver entre o corte e a aplicação, é o mais desejável, né?
Que produto que a gente usa no tratamento no toco? Normalmente é um produto à base de picloram, o ativo é o picloram. Existe o tradicional, o mais antigo desse produto é o Padron, né? Aquele produto com corante muito forte, que é bem fácil de identificar. Você corta, aplica o produto, ele fica roxo, né? E o Padron surgiu, para vocês terem uma ideia, aí nos anos 90, como uma alternativa ao produto que tinha picloram mais 2,4-D. Então, porque nessa ação no corte, quem mais atua é o picloram, não tanto o 2,4-D. Então, por isso que fizeram uma formulação só com o picloram. E aí adicionaram o corante para que pudesse ter identificação da planta tratada. É bem importante que tenha corante. Existem aí, depois que de uns 12, 15 anos para cá, surgiram muitas outras formulações, outros produtos com a mesma concentração de picloram, umas com corante, outras sem corantes, mas a gente tem diversos outros produtos no mercado, como Texas, Campestre, Danado, Silverado, são todos produtos à base de picloram, né? E quando os produtos, a própria Dow que gerou, a Corteva que gerou o Padron, tem também o Runner, que é uma outra formulação, também com 240 gramas por litro de picloram, né? E quando a formulação não tem corante, é interessante fazer a adição do corante para justamente identificar a planta tratada. Então, uma dica que a gente faz em relação a esse tratamento no toco é como se atuar no campo, como fazer a aplicação. Em termos de concentração, a concentração varia de 1 a 2% do produto na cauda, em água, né, só diluído em água, e você corta e aplica no toco essa concentração de 1 a 2%. Predominantemente se usa 2%. Então, a dica aí prática é se fazer, além que eu falei, de cortar e aplicar o mais rápido possível, é como fazer essa operação no campo. A recomendação seria de trabalhar com duplas ou trios, né? Se eu trabalhar com 2 pessoas, uma corta e a outra aplica. Uma pessoa fica exclusivamente direcionada para fazer a aplicação e outra para cortar. Às vezes é mais interessante também trabalhar com trios, quando eu pego 2 pessoas cortando, fazendo o corte, e uma pessoa atrás fazendo a aplicação. E a dica, então, é que não se faça não se utilize pincel, esponja, porque tem que ter um molhamento adequado desse toco tratado. Né? Não é simplesmente umedecer, embeber ele ali com o produto no corte, né, de corte. Muitas vezes isso daí não é efetivo, só se a quantidade de produto é muito pequena. Então tem que se fazer um bom molhamento no toco aplicado, que se escorra um pouquinho no solo, né, porque, como eu falei, o produto vai ser absorvido pela raiz, né, então é interessante esse bom molhamento. E para vocês terem uma ideia de quanto que se gasta isso daí, você vai gastar, depende do tamanho da área de corte, né, vai 25, 30 ou até 50 ml dessa cauda por toco, né, então a gente tem uma ideia, imagina que você vai fazer uma cauda, vou usar a bomba costal, você não precisa encher os 20 litros normalmente nessa bomba, você passa aí uma cauda com 10 litros, né, você vai estar pondo 200 ml aí de produto, esses 10 litros vai ser suficiente para tratar em torno de quanto? 10 litros, 300 plantas, uma coisa assim, tratadas, né. Então, Ricardo, por favor, coloca um slide que tem acho que é o slide número 2, que é o que tem as modalidades de aplicação, para a gente ver essas 3 modalidades que eu comentei, né, e eu vou dando mais umas dicas em relação às outras atividades, tá? Outra dica especial eu vou fazer em relação a uma planta especificamente para isso, no caso aí é a ciganinha, tá? Vocês estão vendo? Pode deixar essa das 3, com as 3 modalidades, né? Então, vocês ilustrando aí, à esquerda, nós temos aí a aplicação no toco, né? Em que fez o corte, fez a aplicação, o toco foi tingido pelo produto, né? A segunda modalidade no meio basal, a gente não faz o corte, faz a aplicação,
e a do solo. Então, essas modalidades, essas 3 modalidades de aplicação, são as que nos restam que são as modalidades para fazer o controle dessas plantas de difícil controle. Outro comentário que eu faço é que muitas plantas não são controladas via aplicação foliar e são, né, através dessa modalidade. Mesmo na época de verão, em que a planta poderia ser, que se faz o controle foliar, algumas plantas não têm controle foliar, e aí tem que abrir mão dessas técnicas aí, né? Então, ela pode ser feita tanto no inverno como no verão, qualquer época do ano, e, na verdade, você vai estar usando a mão de obra que vai estar um pouco mais disponível nessa época aí, né? Vamos passar a próxima, por favor, que tem, como eu comentei, o caso específico da ciganinha, né? Essa planta, ela tem a presença muito forte no Mato Grosso do Sul. Pode passar o slide, Ricardo, que tem a planta e o toco, por favor. No caso da ciganinha, gente, ela tem uma presença, essa daí, ela tem a presença em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. É uma planta de dificílimo controle. Essa planta é zero controle dela via foliar, ela só é controlada realmente no toco ou em aplicação basal. E por que eu faço uma menção especial a ela? Porque, olha, tem nessa foto da direita, a gente tem essa seta em branco, ela está mostrando uma região da planta que chama um enovelamento de raízes, tá? No campo o pessoal chama de nó de cachorro, essa região aí, e ela está a 10, 15 a 20 centímetros de profundidade. E é nessa região que eu preciso fazer o tratamento. Não adianta simplesmente eu cortar os ramos em superfície. Olha só, a parte de cima, a gente vê vários ramos finos, tá? Imagina que eu faço o corte na parte aérea, eu vou estar vendo esses 5, 6 raminhos aí, né? E se eu aplicar o produto só nesses raminhos, não será suficiente a porta de entrada para o controle dessa planta. Então, eu tenho que cavar e cortar essa região aí que eu estou falando, desse enovelamento de raiz, e fazer a aplicação nessa região do produto. Então, vai estar aí a 10, 15, às vezes até 20 centímetros de profundidade. É um problema sério que a gente tem. Região na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, aí Três Lagoas, Brasilândia, Ribas, tem muita ciganinha, tem áreas, às vezes, com 100% de infestação, terrenos também tem muita ciganinha. Ela é interessante que onde ela aparece, ela predomina, só dá praticamente ela. É muito interessante. E como eu falei, de dificílimo controle, né? Muito bem, pode voltar aqui na imagem. Então, como comentei, então essa é uma modalidade do topo, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, manda para o João no chat aí, a gente vai tentar responder. A outra modalidade de controle é através do basal, da aplicação basal, né? Nessa aplicação basal, a diferença do toco, então, é que a gente não faz o corte, né? Simplesmente faz a aplicação, e tem que ser feita uma diluição do produto, na verdade, em óleo diesel. Não pode ser em água, porque a aplicação está sendo feita no tronco, então o jato tem que ser o mais direcionado possível para a região do tronco. Quando tem várias hastes, a planta aplicar em todas as hastes, e a aplicação ao redor de todas as hastes em volta, né? E o produto tem que ser diluído, como eu falei, em óleo diesel ou querosene, algum solvente orgânico. Por que isso? Porque a barreira, imagina que na aplicação foliar, a minha barreira é a cutícula da folha. Na aplicação basal, a barreira é a casca, né? Então, se eu fizer a diluição do produto em água, ela não é suficiente para penetrar na casca, para atingir a região do transporte da seiva dentro da planta. Então, eu preciso de um agente mais orgânico, que afinize mais com a casca, e o grande uso disso daí é com óleo diesel, né? Você faz a aplicação na região basal, no sentido da base da planta, né? Próximo ao solo, vai tratar o quê? Metade a 1/3 da altura da planta, a partir do solo,
de metade a 1/3 da altura no tronco, em todos os troncos, em toda a circunferência, né? O produto que se usa para essa aplicação normalmente é a base pode ser ou triclopir e picloram mais triclopir. Triclopir tem várias, da marca mais conhecida, mais antiga, tem o Garlon, né, o Garlon 480BR, que é da AgroSciences, da Corteva. Ele tem essencialmente triclopir, e já há outras formulações também no mercado, de outras empresas, Triclon, que podem também ser usadas nesse uso, né? E tem uma outra formulação específica para esse uso também, que é o Togar TB, que aí ele tem picloram, o Togar TB é da Corteva, e tem picloram mais triclopir, né? E a concentração, no caso que se usa aí, quando é triclopir, você tem a base de 3, 4%, que você faz diluição no diesel. O Togar, você vai variar de 6, 8, eventualmente usa até 10% da concentração na calda de diesel. Então, no caso da aplicação basal, nós temos uma vantagem e uma desvantagem. Qual que é a vantagem? É que simplesmente a pessoa está aplicando, não tem outra para corte, pode ser uma pessoa ou um aplicador, né? Então, ela é mais rápida do que a aplicação no toco, que exige mais gente. No caso, qual que é a desvantagem? Justamente é a adição do óleo diesel, né? O diesel hoje a gente vê aí um tratamento na base de o litro, né? Está custando aí seus R$3,50, uma coisa assim, né? Então você tem que adicionar ao custo da aplicação também o custo do óleo diesel, né? E a terceira modalidade seria a aplicação no solo de herbicidas sólidos. Aí a gente tem uma certa limitação nessa aplicação, eu comento por causa da disponibilidade, da pouca disponibilidade desse produto para fazer essa aplicação. Esse produto antigamente o principal que se usava era o Graslan, né? Era um produto peletizado que se aplicava no solo, é um produto que tem o ativo dele chamado tebutyron. Esse produto, por sinal, esse ativo, a absorção é exclusivamente via radicular. Se eu pegar um tebutyron, fazer diluição em água, aplicar na folha, não acontece nada, porque não existe a absorção foliar do tebutyron. A absorção é exclusivamente no solo, pela raiz, tá? E então imagina que você aplica ao redor da planta, a quantidade vai ser a recomendação em gramas por metro quadrado, né? Você faz a aplicação no solo. Quando houver uma pequena chuva, ou até naquela movimentação de água, mesmo sem chuva, existe uma movimentação de água no solo, com a alteração dia-noite, a umidade sobe, durante o dia essa umidade desce, nesse fluxo de água natural, essa água capilar do solo, ela chega a dissolver o produto e a raiz pode começar a absorver, né? Esse produto também, quando ele é utilizado no solo, ele pode também não só controlar plantas de folhas largas, plantas leimosas, como também as tabocas, né? Bambu, plantas dessa natureza aí que são controladas exclusivamente com esse produto também. Não tem controle foliar e, no caso, a absorção no solo ele tem, né? E, como eu falei, o grande problema hoje para esse uso é disponibilidade de produtos. Existiu depois o Lava 100, outro produto contendo o tebutyron, mas de forma eu tenho acompanhado no campo que tem tido uma baixa disponibilidade desse produto no solo. Então, desse produto no mercado para aquisição, né? Então, essas três seriam as principais modalidades, né? E aí, como que a gente faz qual que é o outro comentário em relação ao uso desses produtos aí? A gente tem que ter uma certa precaução, né, no uso como é que está andando a legislação, como é que é feita a proteção do operador para fazer essa aplicação. Vai usar os EPIs recomendados, né, no caso da aplicação no controle basal ou no toco,
né, que ele vai estar usando um costal, usando os EPIs básicos aí de proteção, né, a máscara, a luva, principalmente, o macacão e bota. Isso é regulamentado por lei, né? O uso costal é permitido, né, desses produtos, também é uma coisa importante, tem produtos que não têm registro para uso costal, tem que ser respeitado isso. E no caso, uma prática que se faz muito desse controle de plantas daninhas na época da seca é a contratação de empreiteiros, né? São pessoas que têm um grupo de trabalhadores que vão prestar serviço para o pecuarista. E aí é uma atenção que o pecuarista deve ter em relação a que o empreiteiro esteja em dia com essas relações trabalhistas com os operadores, né? Porque o trabalhador, independente se ele é um empreiteiro, ele está na sua propriedade, você como dono da área, é corresponsável pelo respeito às leis trabalhistas que esse operador vai estar no campo, né? Então, recebendo EPI, as condições adequadas de trabalho, né? Então, hoje, uma das grandes barreiras que tem para esse controle nessa época é justamente a demanda de mão de obra, né? Cada vez a gente tem menos disponibilidade de trabalhadores no campo dispostos a fazer esse tipo de operação, e as leis trabalhistas são bastante severas, então uma preocupação a mais é que você tem que ter para estar muito em dia com todos esses aspectos, para não ter nenhum problema, né? Então, basicamente, essa é a minha dica que eu passo hoje. João, se tiver mais perguntas aí, se você quiser conduzir, eu vou tentar responder. Nós não combinamos nada de resposta, né? Vamos ver se eu vou saber responder, né? Nivaldo, muito obrigado, muito esclarecedor aí, bastante didático. Mas veio perguntas aqui. Primeiro, eu gostaria que você respondesse uma pergunta que tem aqui no Facebook. Qual a melhor técnica para o xique-xique? Tem que tirar as vagens da semente? Como que é a melhor estratégia para controlar essa planta? O xique-xique é a crotalária, né? Crotalária em cana, ela chama xique-xique, ela tem o chocalho e tal, porque a semente fica solta na vagem, e se a gente fizer um chacoalho assim, a gente vai escutar o som, né? É uma planta de difícil controle, e se a planta tiver com a vagem seca, como ela vai estar agora, controle foliar zero, né? Agora, se eu fizer uso de toco ou de basal, não tem problema. Ela pode estar com a semente, não tem problema nenhum, porque eu vou estar cortando ou vou estar aplicando basal, ela vai ter controle, tá? Isso não tem problema, não. Simplesmente que ela não tem controle foliar, né? E lembrar que ela é tóxica, não é planta tóxica? Boa, bem lembrado. Planta tóxica. Uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: quais são as plantas que têm que ser controladas dessas formas que você explanou tão bem para nós hoje, né? No toco, basal ou no solo? Quais são as plantas que são os controles que funcionam melhor? Porque tem planta, se você puder fazer foliar, o operacional é muito mais fácil e principalmente o custo, né? Mas tem plantas que o controle foliar não funciona bem. Então eu tenho que necessariamente fazer o controle no toco, basal ou no solo. Quais plantas são essas? Tá. Então, quando eu comentei, existem plantas que não têm controle foliar. Você mesmo mencionou, né? Então, você tem, por exemplo, a ciganinha, que eu mostrei o exemplo, né? Você não tem controle foliar de forma nenhuma. Ipê-tabaco, muitas outras plantas, marolo, plantas bem difíceis de cerrado, que a gente fala, né? Elas têm que ser necessariamente nessa forma de controle. Agora, eu lembrei de um outro ponto que eu queria comentar. Não se deve pensar exclusivamente, fiz uma aplicação de herbicida tal, e eu viro as costas e está tudo ótimo. Não, a gente tem que pensar num manejo de controle de planta daninha ao longo do ano, ao longo da safra, né? Então, essa aplicação
no inverno, ela pode ser, de certa forma, complementar ao controle que eu faço no verão. Quando eu faço, o ideal seria o quê? Que eu pego a época de verão, a época ideal de aplicação foliar. A aplicação foliar é o ideal dos mundos, né? Em termos tanto de custo como de rendimento. Imagina que você trata com um avião, com um trator, então você tem um alto rendimento operacional. Só que exige umidade, a planta tem que estar suscetível, e isso tem que ser feito na época de primavera, verão. Ótimo. Então eu faço um tratamento na época de verão. E normalmente eu tenho presença de plantas de difícil controle e de fácil controle numa área. Dificilmente eu vou ter só um tipo de planta. Então é interessante eu fazer na época de verão, eu faço um tratamento foliar em que eu consiga controlar o máximo possível de plantas que são as plantas herbáceas, plantas de fácil controle, algumas lenhosas, né? Porque se eu quiser controlar todas via foliar, vai ser um tratamento muito caro, né? Então eu faço um adequo para a maioria da população de plantas infestantes que eu tenho, faço controle baseado nelas. E aí, muitas ou algumas delas eu não vou controlar. E aí eu vou fazer esse controle justamente no inverno agora, né? Então ele pode ser, esse tratamento que eu comentei, do toco basal ou aplicação no solo, eu vou estar fazendo, na verdade eu posso fazer essa modalidade de aplicação o ano todo, né? A única coisa que o foliar que eu preciso fazer no verão, toco basal e solo eu posso fazer o ano todo, não tem nenhuma limitação, né? Mas é justamente uma época que eu tenho mais disponibilidade de mão de obra que eu vou estar usando melhor isso daí. E aí eu vou estar controlando, então, fazer uma complementação desse controle que eu faço no verão, eu controlo as plantas que eu não consigo no inverno, entendeu? E nessa época do ano, então, nem pensar em controle foliar. Não, nem pensar, porque a planta não vai ser suscetível, tá? Tem duas perguntas aqui com a mesma planta invasora, Neivaldo. O pessoal quer como controla saco de bode? Agora você me pegou com saco de bode, eu nunca ouvi. O pessoal fala saco de padre, é aquela que ela tem uma... Ah, tá. Entendi, eu sei qual que é. A semente, isso. Perfeito. Tá, essa chama Calotropis procera, o nome científico dela. Essa planta também é foliar, você não vai ter controle. Ela tem a folha bastante, eu lembrei agora, tem a folha bem grande, né? Assim, muito, muito serosa, muito lisa e muito serosa. Uma planta bem... a absorção foliar dela é dificílima, por causa da proteção que existe na folha, na cera, exatamente. Então, essa daí é outra candidata boa para aplicação, principalmente no toco, né? E a basal, porque o talo dela é fino, né? Normalmente, apesar que são poucos talos que ela tem, 1, 2, 3 talos no máximo, né? E o talo é relativamente fino, um pouco maior que o dedão, o polegar, então é um pouco mais difícil de aplicação basal. E aí é uma ótima candidata para aplicação no toco. E, de novo, foliar nessa planta praticamente zero controle. Outra coisa, hoje nós temos uma alternativa boa que tem muitos princípios ativos que perderam as patentes. Então nós temos uma gama muito grande de fabricantes e a gente tem mais opções de preço e produto para utilizar. A minha dúvida é a seguinte, e como que está a questão de falsificações? Às vezes o produtor vai muito atrás de um preço melhor, todo mundo tem problema de custo, a gente quer reduzir os custos, mas no mercado de produtos para plantas daninhas, também tem falsificações? Olha, João, falsificação em produto agrícola é uma constante, ela existe, né? Aí como que o pecuarista vai se proteger? Comprando da empresa idônea, né? Então, imagina o camarada chega lá querendo vender um balde de 20 litros lá de padrão, lá, R$500 para o pecuarista. Bicho, desconfie, né? Não tem milagre, né? Esse produto tem origem ou é falsificado ou é roubo, né? Então, das duas formas, ele vai estar comprometendo aí.
Então, mas de forma geral, produtos de pastagem, João, você sabe que não tem muita coisa, não. Produtos especificamente de pastagem falsificados, eu já vi poucos, né? Já vi também, até fora do Brasil, marcas comerciais aqui no Brasil, vendidas em outros países, com o nome, na verdade, é outro ativo, nem é o mesmo ativo, para você ter uma ideia, né? E isso é um problema seríssimo, né? Porque você pensa que está fazendo a aplicação de um determinado produto que é seletivo para forrageira, você vai estar aplicando, você vai matar a forrageira, né? Então, não, o pecuarista, eu vou dizer, não desconfie, não entre nessa de produto muito barato, compra de um fornecedor idôneo, né? E aí, em termos de o que você comentou de opções que tem de mercado, né? Eu já fiz até algumas menções, até eu anotei aqui alguns outros produtos que têm a mesma concentração, né? No caso, o Picloram, o Padron, né? Que é o clássico para controle no toco. A própria Dalgrosais Corteva tem outra formulação, é o Runner, né? Só que o Runner não tem corante. Aí você tem outras formulações, por exemplo, da UPL, Browser, Danado, Leopard, Navigator, são produtos à base de Picloram só. Pique Texas da Nufarma, Picloram Nortox também, Silverado da Damar. E aí, então, você vai usar, cada fornecedor aí vai te propor uma solução, né? Você vai manejar quanto mais opções você tem, melhor vai estar em termos de disponibilidade de produto, de mais gente falando, dando recomendação, dando apoio no campo, né? No caso do Triclopyr, que o inicial era o Garlon 480, né? A própria Corteva tem também o Tranker, que é praticamente o mesmo produto, o Triclopyr 480 gramas por litro. Outras, o PL tem o Crescente, Rascal, Triclon, a Damar também tem Dourado, Platon, né? E no caso, o Picloram mais Triclopyr, esse é só a Dalgrosais Corteva que tem, que é o Togar TB, né? Então, aí cada produto, cada fornecedor vai ter sua recomendação, logicamente baseada na bula, né? Mas diferentes distribuidores vão propor diferentes soluções, às vezes, em termos vai ter que avaliar em termos de toco, se é o basal, o que sai mais barato, lembrar, né, como eu comentei, a adição do custo do diesel no tratamento do basal, né? E ele tem que considerar também, tá? Então, ele como conseguir escolher o produto correto? Porque cada empresa, por exemplo, eu tive uma experiência recente de um cliente que foi lá o técnico da revenda e fez uma proposta para ele, mas tinha soluções mais viáveis, mas aquele produto, aquela revenda em particular não tinha. Então, como o pecuarista pode proceder para ele visualizar as diferentes alternativas? Tem algum lugar que ele pode buscar essa informação, ou a não ser um técnico de confiança dele, né? Mas tem alguma forma como ele pode se informar, achar para ele, baseado nas informações de mercado que ele tem, ele tomar uma decisão mais correta e econômica? Tá. Ô, João, eu comento sempre, uma coisa que eu sempre falo é que não existe solução única. Você tem um determinado problema, dificilmente você vai ter uma única solução. Você pode ter várias respostas corretas para uma mesma pergunta, tá? Então, você tem várias opções. E aí, normalmente, o pecuarista tem uma rede de contatos, de distribuidores. Produto de pastagem, ele é um produto, normalmente, você vê pela própria característica do pecuarista, ele está muito focado na produção dele, ele está muito preocupado com a parte genética, sanidade do animal, e, às vezes, como eu falei, relega um pouquinho o controle de planta daninha. Então, existe sempre uma relação muito de confiança com alguns distribuidores, vendas, que fazem essa recomendação. Normalmente o pecuarista precisa dessa informação, ele não sabe, né? Precisa de uma orientação de um agrônomo, de um técnico tal, que tem experiência. E as revendas, elas são muito
vamos dizer assim, compartimentalizadas, vamos dizer assim, muito segmentadas, elas têm determinadas linhas de algumas empresas e que são concorrentes de outros. Então, um vai te dar uma solução, outro vai te dar outra, né? Então, aí, eu recomendaria duas coisas, né? Primeira seria avaliar o custo, né, dessas soluções, diferentes soluções que podem te propor. E a segunda, e talvez até mais importante, é a relação de confiança que tem o pecuarista com quem está fazendo essa recomendação. Normalmente, o pecuarista, ele usa de vários anos, já tem adquirido produtos, ele faz aplicações, ele compra esses produtos, tal, baseado em recomendações. E essa relação de confiança do pecuarista com o vendedor, vamos dizer assim, ela se constrói ao longo do tempo, né? Então, às vezes, você tem confiança num determinado distribuidor que te dá uma proposta de tratamento e você vai e controlou, você teve sucesso, você adquiriu confiança nele, né? Às vezes, numa outra ocasião, essa proposta fica um pouco fora daquele em termos de custo, né? E aí tem um concorrente que propõe uma nova solução, às vezes mais barato. Ele testa essa nova solução. Se ele tem sucesso, ótimo, né? Ele passou a ter uma outra opção mais barata. Mas, normalmente, às vezes existe muito, troca uma outra recomendação, aí não teve sucesso, volta naquele primeiro, né? Então, eu diria, realmente, ter confiança nas pessoas que fazem essa recomendação, porque quem faz a recomendação é responsável, né? Ele não quer que o produto realmente não só vender, não, ele é responsável pelo resultado, né? Então, ele tem todo o interesse em fazer uma recomendação que vai ter o controle, né? Às vezes, nessa confiança, às vezes ele coloca, às vezes, um produto um pouco mais, dose um pouco maior, um tratamento mais forte, normalmente vai ser mais caro, né? Para que tenha realmente o controle, né? Mas aí tem essa relação de confiança e não há, assim, por exemplo, algum site, alguma coisa que ele possa consultar. Nas bulas existem as plantas que são controladas com determinado tratamento, né? Mas o que o pecuarista enfrenta no campo muitas vezes foge da bula. E aí entra a recomendação de um técnico experiente na área, tá? Oh, muito bom. É uma relação também técnica e de confiança, né? Tem duas perguntas aqui, Neval. A primeira é: Picloram com triclopir misturado não tem ação foliar nenhuma? Tem sim. Mas depende da época, né? Então, na época de verão, quando a planta está suscetível, quando eu falo suscetível no sentido de que ela tem que estar com um metabolismo bastante ativo, né? Tem que estar, porque você aplica o produto na folha, ele tem que descer para a raiz. Se a planta está em dormência, com sementes, aí, o fluxo de seiva é muito mais de baixo para cima, certo? Então, se você aplica o produto na folha, ele não vai descer. E vai, às vezes, queimar a sua folha e não vai controlar a planta. Por isso que não se faz a aplicação foliar no inverno. No verão, tanto o triclopir como o picloram, eles têm ação na folha, sim, né? E existem algumas recomendações que se faz muito isso daí. Algumas plantas, por exemplo, o camboatá, que tem bastante no Mato Grosso do Sul, ele é altamente suscetível a picloram foliar, né? É uma planta... Essas misturas de ativos, sempre elas levam a alguma sinergia, né? Ela leva uma ajuda ao outro a fazer um melhor controle, né? Então, no caso dessa planta que eu comentei, o camboatá, é uma das poucas que tem grande atividade só com o picloram. E quando você adiciona o triclopir, né, você tem também uma melhoria no controle, sim. Evaldo, nós temos uma preocupação muito grande no Café da Pecuária com o horário, né? Segunda-feira, mesmo com quarentena, é complicado. Mas tem ainda algumas perguntas aqui, eu vou aproveitar a sua disponibilidade para questioná-lo. Ele está pedindo para você falar um pouco sobre dois princípios ativos diferentes, a aminopiralide e o fluxopir.
O que você fala sobre essas moléculas? Tá. Seria fluroxipir, aminopiralide e fluroxipir. O aminopiralide é uma molécula com patente da Agrosciences Corteva, né? Eu falo da Agrosciences Corteva porque se você for numa revenda, você não vai ver produto marca Corteva, né? A empresa da Agrosciences juntou com a DuPont e criou a Corteva, né? E no caso ela tem o ativo do aminopiralide como patente, tá? Ele é muito parecido com a ação que o picloram age, como o picloram faz, só que ele faz na metade da dose, onde você precisaria, vamos supor, de 100 gramas por hectare de picloram, você atua com 50 gramas de aminopiralide, tá? Basicamente, seria uma relação assim. Ele é muito parecido na performance no solo também, ele tem residual, como o picloram, né? E o fluroxipir é uma outra molécula muito importante também no mercado de pastagens. Existem basicamente 3 formulações com o fluroxipir. Existe o fluroxipir puro, que chama Starane, um produto exclusivo da Corteva também. E aí você tem misturas de fluroxipir com o picloram, tá? E você tem pleno, arrasto, a mistura de picloram com fluroxipir. E você tem uma mistura, que é o Domino, esse é exclusivo da Domino e o Trueno e Planador, que são aminopiralide com fluroxipir, tá? E o fluroxipir, ele tem uma ação mais de folha, ele não tem tanto uma ação foliar, né? Então, a ação de solo, de raiz, é picloram e aminopiralide. E o fluroxipir e o triclopir, eles têm mais uma ação de folha, tá? Então, o fluroxipir isolado, ele é muito limitado, mas ele é um ótimo companheiro de outras moléculas, né? No caso, ele é um bom companheiro do picloram e ele é um bom companheiro do aminopiralide, tá? Tem mais uma pergunta aqui, Neivaldo. Você consegue, em algumas áreas aí, que o produtor tem o capim maçai, e ele quer mudar a forragem, você consegue controlar com fluroxipir? O maçai? Não. O maçai, ele é uma planta bastante, vamos dizer, uma das mais sensíveis aí das aplicações foliares, né? Ele sente muito o que a gente chama de fito, né? Que dá aquele amarelecimento e tal. Tanto é que existe uma recomendação especial para o maçai, quando você vai fazer aplicação foliar, que às vezes reduz a quantidade de óleo que você coloca, óleo adjuvante, você pega horas mais frescas para aplicação, porque o maçai é muito sensível. Mas para controle, que você quer trocar a forrageira, o ideal é fazer uma dessecação aí com glifosato, né? O glifosato também é outra molécula que se usa muito em pastagem, só que ela é não seletiva, né? Ela vai matar tudo. Ela é limitada para controle de algumas plantas duras, por isso que se usa essas formulações com aminopiralide, picloram, triclopir, fluroxipir e tal. E essas moléculas são seletivas para pastagem. E no caso, quando você quer fazer uma renovação, uma troca de forrageira, aí a recomendação é fazer uma dessecação na época das águas, né? Aí usando glifosato, tá? Certo. Com relação à legislação, Neivaldo, o produtor, ele compra o herbicida, ele tem que devolver a embalagem, né? Opa, essa é uma prática importante, né? Não só da devolução da embalagem, como anteriormente ele tem que ter feito a tríplice lavagem, né? Da embalagem, retornar a legislação dos agroquímicos continua igual para no caso da pastagem, né? Esse é um ponto. Aqui em Prudente é meio complicado, nós temos que devolver lá em Paraguaçu, Paulista, as embalagens. Mas de vez em quando a Defesa Agropecuária faz um posto de recebimento no recinto de exposições. Então a gente sempre procura avisar os produtores, né, para fazer essa devolução adequada. Mas é importante eles entenderem que isso é lei e ele tem que devolver essa embalagem devidamente limpas nesses pontos de recebimento, né? João, deixa eu lembrar outro ponto aí em relação a isso daí. Então, primeira coisa, fazer a tríplice lavagem. Depois que você fez a tríplice lavagem,
inutiliza a embalagem, tá? Dá um pique de facão no fundo da embalagem, né? Para que ela não deve ser reutilizada. Ela vai ter, quando ela entra na central de recebimento, ela vai ter um destino bastante adequado desse plástico aí. Vai para conduíte, para construção civil e tal, vai ter uns bem adequados. Nunca mais vai poder entrar na cadeia de algum plástico que vai para rota alimentar, né? Certo. E por último, né, nós já ultrapassamos o nosso tempo aqui. Eu queria perguntar como que está o estado atual da arte de herbicidas para pastagem. O que tem de novidade? O que você espera para o futuro aí, para facilitar a vida do pecuarista, do produtor de alimento? Tá. Bom, agora você judiou, porque esse tema aí tem mais uma hora para falar. O tema é bem vasto, né? Mas, resumidamente, o que eu poderia dizer? Que a gente tem uma evolução muito grande dos produtos que a gente tem para pastagem, né? Antigamente tinha o clássico Tordon e só tinha esse, né? Isso nos anos 60, 70. Então, nos anos 90, começaram a surgir moléculas novas, né? Começou a surgir aí o que foi mencionado, o fluroxipir, o triclopir. Em 2006, 2007, surgiu o aminopiralide, uma nova molécula, né? A DuPont introduziu o metsulfuron também nesse mercado. Agora, outras empresas também estão desenvolvendo moléculas. A líder de desenvolvimento de produtos nesse mercado de pastagem continua sendo a Corteva, né, que vem da origem da Dow, na Dow AgroScience, né? Tem moléculas novas sendo desenvolvidas para esse mercado. E a gente vai ver, então, tanto o aparecimento de novas moléculas, poucas, não são muitas, né, mas se virão novas moléculas, e virão mais produtos, novas formulações com os atuais ativos, né? Você vê, começou a ter esses que a gente chama produtos produtos genéricos, vamos dizer assim, de outras empresas, a partir de 12, 15 anos atrás, né? Que antes era só realmente a Dow AgroScience que trabalhava, hoje a Corteva, né? E hoje você tem aí o PL, a Aris, tá, junto com a UPL, né? A Nufarma, Nortox, várias empresas que estão fornecendo esses produtos. Então, eles vão estar fazendo formulações que já existem, né? Então, terão mais opções. E o que a gente pode ter de avanço também, que eu visualizo, João, é no caso do diagnóstico, que vai ser um avanço importante, da infestação, que isso vai ser feito de forma mais dinâmica, utilizando drones, utilizando imagens de satélite, até de fotos aéreas também, de aviões. Vai ser uma evolução bastante grande na melhoria da identificação de infestação, aliada a uma possível recomendação, que ele identifica que planta que é e qual que é o tratamento adequado. E outro que deve ter um avanço grande também é na aplicação de produtos via drone. Esse ainda está engatinhando, ainda está bem inicial, né? Mas vai ser uma prática bastante interessante. Imagina você vem com o drone ali, principalmente em aplicação localizada, né? Que você vai acompanhar aplicações remotas, né? Eu vejo um avanço importante nesses dois aspectos. Diagnóstico do problema e aplicações mais adequadas. Nevaldo, rapidinho, gostaria que você fosse o mais breve possível. Apareceram mais algumas perguntas aqui, mas gostaria que você, devido ao horário, você fosse o mais breve possível, mas sem deixar de responder, né? Um produtor aqui está perguntando, ele já usou muito o Graslan. Existe hoje algum produto similar? Eu só conheço o Lava 100, que é na antiga Arista, né, hoje o PL, né? Mas, de novo, o problema é disponibilidade. Eu sei que a Corteva faz muito tempo que não faz o Graslan, né? E agora tem o Lava 100, que também é um peletizado. Mas é difícil de achar também. Você consegue controlar com pulverização foliar Camboatá e Araticum? Sim, essas duas plantas, boa pergunta, não tem controle foliar em área total, tá? Essas duas plantas não têm controle
avião, trator, não tem produto que controle essas plantas nessa modalidade. Só que foliar eu posso tratar no costal, localizado. Aí eu tenho eficácia na época das águas, tá? O próprio Dominum XT, que saiu em 2018, mistura tripla, né? Dominum XT, Planador XT, Turano XT, tem recomendação para essas duas plantas, costal, tá? O próprio Trooper também controla, de certa forma, em doses mais altas, né? Basicamente isso daí, mas tem só, então, respondendo só, aplicação localizada, foliar. Neivaldo, eu queria agradecer, nós já estouramos aqui o nosso horário, nós somos rígidos no horário, mas a oportunidade de ouvi-lo, o seu brilhantismo, didatismo que você tem, e o tanto de conhecimento que você pôde passar para nós nessa breve conversa, né? Então a gente acabou estendendo um pouco, peço até desculpa às pessoas que estão acompanhando a página aí, que a gente tenta ser o mais rígido possível com o horário, porque segunda-feira, mesmo em época de pandemia, é um dia bastante complicado. Mas queria agradecê-lo, sei que você tem uma agenda apertadíssima, você viaja o Brasil inteiro aí, vendo essas questões, esses temas ligados ao controle de plantas daninhas. Eu sou uma pessoa muito requisitada e você disponibilizou esse tempo aí para nós. Então eu queria te agradecer muito essa disponibilidade. Queria dizer que algumas perguntas que ficarem para trás, que alguém me mandar, eu vou colocar num e-mail, vou encaminhar para você. E depois gostaria que você, na medida do possível, você respondesse, eu colocaria no grupo ou faria devolutiva para as pessoas que tenham alguma dúvida e não foi possível, devido ao tempo, abordar. Queria dizer ao pessoal do grupo, né, que o Neivaldo, quando eu o convidei para dar esse bate-papo com a gente, ele ficou sabendo da nossa campanha com a Santa Casa, ele se propôs doar o cachê dele da palestra para a Santa Casa. Só que, infelizmente, quando eu informei o valor do cachê dele, que é gratuito, ele falou assim, então você contribui lá com o café. Então, nós informamos que o valor do café da pecuária que a gente gasta no Coffee Break, gastaria no Coffee Break será também esse mês de maio doado para a Santa Casa, né? Nós continuamos com a nossa campanha lá de ajuda à Santa Casa, já arrecadamos um bom valor e quem puder contribuir, o valor não é importante, o maior valor é a solidariedade, né? Eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, a Liane, o Nelore Aimoré, a Soesp, o Boitel Chaparral, a SAP, empresa de consultoria, a Raça Forte, a Timac Agro, a Premix, Raposo Pneus, Cicobi Credivale, Leilo Sul, Tênis Clube de Presidente Prudente, GPB, Cross Agro Brasil, Tairana e De Carvalho de Deere por apoiarem o nosso café. Eu agradeço a presença de todos que estão nos assistindo aí. Foi uma experiência nova, espero que, se aprovada por todos, a gente possa repetir outras vezes, não por causa da pandemia, que quanto antes acabar, melhor, mas para a gente poder aproveitar pessoas com o conhecimento e a sabedoria do Neivaldo, que está lá em Rio Preto, né, e disponibilizou a agenda dele para nos atender. Neivaldo, muito obrigado, e muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço, João.